operar day trade em Bradesco? Estou no meio de uma viagem, mas não vou deixar de dar uma pausa para fazer um comentário sobre essa ação que deu o que falar ao longo dessa semana, né? Então, se você quiser saber, espera a vinheta, que logo em seguida eu venho com a resposta para você, mas aproveita, já dá aquele like, se inscreve no canal e segue acompanhando a gente aqui no Portal do Trader. Forte abraço e até depois da vinheta. Enfim, se você estava de olho no mercado, com certeza você viu o burburinho, a bagunça, a queda das ações do Bradesco, que teve apenas 5 bilhões de lucro, né? Decepcionou o investidor. Pois bem, eu estou aqui para responder algumas dúvidas de day traders que eu recebi bastante ao longo dos dias aqui nas minhas caixinhas lá no Instagram. Aproveitando, se você ainda não me segue no Instagram, procura lá, Caio Sasaki. Eu todos os dias praticamente coloco caixinhas de pergunta e respondo para a galera, tá? Tô aqui com a minha colinha e vamos dar início então às respostas aí para a pergunta. Uma que rolou bastante é: pô, Sasaki, Bradesco, BBDC4 caiu bastante. Tá barato? Vale a pena comprar? Vamos lá. Se você é day trader, você não pode confundir o seu viés, a forma como você olha, acompanha o mercado, né? Essa história de, putz, está barato, eu vou comprar, é coisa de quem faz buy and hold. Nada de errado com isso. Aliás, eu faço, recomendo, né? E dentro do buy and hold, o que eu posso dizer? É melhor pagar caro numa empresa boa do que pagar barato numa empresa ruim, né? A empresa boa, ela vai obtendo lucro, vai crescendo, mas hora menos hora, se você comprou caro, ela vai chegar naquele seu preço. A empresa ruim, ela pode estar no fundo do poço, cavando cada vez mais fundo, né? Então, tendo em vista essa perspectiva para quem olha pro longo prazo, eu acho que vale a pena resgatar um outro sentimento, podemos dizer, né? No Brasil, eu não conheço um desses grandes bancos de varejo, né? E a gente está falando do Bradesco, Itaú, até mesmo do Banco do Brasil, do Santander, que não é brasileiro, mas é negociado aqui. Eu nunca vi esses caras perderem dinheiro. Isso é fato, né? Os caras estão sempre se dando bem. Se você pega um gráfico de Itaú ou de Bradesco ao longo das últimas 3 décadas, você vai ver que as ações no longo prazo sobem, né? E superam aí diversos benchmarks. Então, é um setor bom. Agora, para day trade, esse raciocínio não funciona tão bem assim, né? Afinal de contas, esse é um raciocínio meio no viés do valuation, e valuation é uma coisa de longo prazo. Para day trade, você precisa usar outras ferramentas, como, por exemplo, leitura de fluxo ou análise técnica, análise gráfica, com indicadores ou sem indicadores, tá? Bom, e aí, já que a gente está falando desse assunto, né? Uma outra pergunta que pintou bastante é: que setup eu uso, Sasaki? Aí a gente já está falando de algo mais ligado ao nosso universo, né? Algo mais ligado, de fato, ao day trade. E aí, para quem acompanha o mercado, o que eu posso dizer? Especialmente quem é iniciante, cai muito nessa cilada. Qual que é o macete, o setup, a fórmula mágica? Não existe fórmula mágica. Pessoal, mercado é leitura e interpretação. Leitura e interpretação, tá? Se você acha que existe uma fórmula para você seguir engessada que vai dar lucro no longo prazo, se existisse, saiba você, se existisse, nenhum gestor estaria lendo relatórios, interpretando o mercado e gastando horas para tomar uma decisão difícil. Isso significa que você precisa ter a dedicação de um gestor? Não. Existem formas de você se aproveitar do mercado em trechos mais curtos. E quando um papel ele tem balanço, como é o caso do Bradesco, né, ele tem alguns dias de tumulto, mas tenha em mente que mesmo quando você usa análise gráfica ou tape reading, análise de fluxo, você está sujeito a fazer leituras e interpretações do mercado. Às vezes você vai estar certo, e na prática você vai estar cada vez mais certo, porque você vai assimilando as boas leituras e
eliminando as leituras ruins, né? Isso é natural do ser humano. Então, nada como a prática para nos levar à perfeição. Agora, falando especificamente de fluxo, o que é muito interessante em fluxo de papéis. Quem opera futuros não vê isso acontecendo, mas em papéis é muito comum você ver o mesmo player atuando por uma sequência de dias, comprando ações de maneira consistente, muitas vezes movendo preço, né? Isso acontece porque geralmente no mercado de ações não tem muita alavancagem. Então, o player está lá de fato adquirindo ações para sua carteira, né? E ele está visando a longo prazo, então ele não se importa de ficar comprando constantemente. No mercado de dólar, por exemplo, dólar futuro, como cada contrato de dólar vale 50 mil dólares e como cada lote de dólar não dá para negociar menos que 5 contratos no dólar padrão, você está falando de uma negociação de 250 mil dólares, né? Então, se você compra ali algumas dezenas, centenas, algumas poucas centenas de contratos de dólar, você já está negociando um valor muito alto. E às vezes esse valor para ser negociado em ações demora dias para as ações serem executadas. E é por isso que nas ações vale a pena, do ponto de vista de fluxo, acompanhar alguns players, porque você sabe que determinado fundo, enfim, precisa colocar um número muito grande de ações dentro da sua carteira ou desovar ações da sua carteira. Isso muitas vezes leva dias para acontecer, né? Mas, poxa, Sasaki, tape reading, análise de fluxo não é a minha praia. Pois bem, pensando em você que não gosta de atuar em fluxo, já eu comento sobre gráfico. Mas o primeiro ponto é que, já que a gente está falando de BBDC, que soltou um resultado que desapontou o mercado, abriu guepado, pesou, eu posso dizer o seguinte: se você não sabe o que fazer, se você não tem uma estratégia, o primeiro ponto é não opere, tá? Às vezes o seu melhor resultado vai vir de não operar, né? Porque às vezes operando você perde dinheiro, você abala o teu emocional, sofre grandes frustrações e, enfim, se você não sabe o que faz, não opere em momentos de euforia, especialmente quando sai um balanço, tá? Tem muita oportunidade? Tem. O mercado está sempre em movimento e ele às vezes dá a impressão de que tem oportunidade toda hora para gente. É fato que às vezes tem oportunidade para outras pessoas que estão preparadas para lidar com aquilo, mas para a gente não tem, né? É importante entender que, apesar do movimento constante do mercado, ele não está te dando uma oportunidade constante. Então toma bastante cuidado com essa euforia, todo mundo comprando, todo mundo vendendo e você achando que você tem obrigação de estar no jogo. Se você não entende o que está rolando, é melhor ficar de fora. Bom, agora sim, falando de gráfico, tá? Não dá para eu te dizer o que acontece exatamente com uma ação tem balanço dessa empresa. Às vezes ela engata um movimento tendencial, às vezes ela tem um baque grande de queda, como foi o caso de Bradesco, né? E você escolhe que ferramentas você usa de acordo com cada cenário. Então, para quem me acompanha no dia a dia, nas lives lá do Portal Trader, sabe que eu gosto muito de usar os setups do Larry Williams para seguir tendência. Eu uso muito as bandas de Bollinger para atuar em mercados voláteis e indefinidos. Aliás, fica o convite para você acompanhar a gente nas lives matinais do Portal do Trader todos os dias a partir das 9 horas, live aberta para todo mundo, e lá eu comento o mercado aberto, os ativos que eu mais opero basicamente são o dólar, mas eu falo bastante sobre o mercado em geral, sobre análise técnica, e isso você consegue carregar para qualquer outro ativo. E lá eu falo muito sobre setups de Larry Williams, setups de banda de Bollinger, eventualmente comento alguns outros indicadores como IFR, High Low, Volume Profile, o próprio volume por quantidade ou financeiro. Então vale a pena ficar de olho ali todas as manhãs nas lives do Portal do Trader, tá? No mais, o que é importante? Assim, você não sabe dizer como uma ação, como é o caso do Bradesco, reage diante de dados do mercado, diante de publicação de balanço. Mas você pode entender quando as ações soltam balanço, né? Então, fica de olho no calendário de balanços, porque você tem uma ideia aí de quais são as ações que podem mexer drasticamente naquele dia. Ah, Sasaki, mas eu não tenho a mínima ideia de onde eu encontro
os ativos aí para que vão soltar balanço. Faz o seguinte, acompanha as lives matinais do Portal do Trader que iniciam com o call do meu amigo Francisco Alves, o call do Chico, como a gente costuma chamar ele. São muito ricos, é um cara com mais de 40 anos de mercado. E lá você vai encontrar uma série de informações relevantes por dia, inclusive as ações que vão publicar dados, vão publicar balanço. Valeu? Bom, uma coisa importante, muitas vezes você não deve tentar interpretar um balanço ou alguma coisa desse tipo. Você pode guardar o teu viés, mas toma muito cuidado com isso. Por quê? Às vezes você até interpretou de maneira coerente, você tomou uma decisão que seria boa, né? Mas de repente algum player grande decidiu que aquele dia era o dia de desovar as ações e você está comprando, acreditando na sua metodologia, na sua interpretação. E tem um player que só estava esperando o balanço sair para ele zerar a carteira daquele determinado ativo. Poxa, um papel se moveu na contramão do que eu esperava, isso não faz sentido. Muitas vezes acontece do mercado mover sem fazer sentido algum, tá? Então, assim, o balanço corporativo é importante, mas ele acaba te dando uma das muitas referências que você pode adotar no mercado, beleza? Outro ponto aqui, balanço tem de épocas em épocas, não é o ano inteiro o tempo todo, mas o noticiário corporativo é muito frequente, todo dia tem meio que uma novidade, seja uma tragédia, porque uma empresa pegou fogo, ou aconteceu algum acidente, ou enfim, fuga de estrangeiros no mercado brasileiro. Fica de olho no noticiário corporativo e mais uma vez o call do Chico pode te ajudar bastante com isso. E aí eu diria que hoje em dia não é bem a era da informação, todo mundo tem acesso à informação. O fato é que todo mundo tem acesso à informação boa e muitas vezes, talvez na maioria das vezes, informação ruim. Se eu posso dar um conselho que funciona bem para a maioria dos traders, fuja dos ruídos, tá? Às vezes você tem um papel que tá rolando um burburinho, mas é porque os canais de mídia querem citar ele, sei lá, porque de motivo, e nem é um papel tão bom assim para operar, né? Então, assim, eu não olho os canais populares de economia, tá? Eu olho muito um boletim de notícias, meio todas as manhãs, né, antes do mercado abrir. Aquilo me nutre de informações de base, de cenário macro. Eu jamais tento acompanhar as notícias durante o mercado para tentar fazer alguma operação em cima disso. Eu sei que tem equipes, players, robôs muito melhor preparados do que eu para agir mais rápido, de maneira mais precisa. Então, não é com esses caras que eu tô para disputar oportunidades, né? Oportunidades em que velocidade conta muito. E eu, pobre ser humano, não consigo ser tão veloz quanto a máquina de um institucional. Ruídos você vai encontrar muito nesses sites populares, nos grupos de WhatsApp, então fuja deles, procure canais mais credenciados, né? O caso do call do Chico, como eu já disse, tem 40 anos de mercado, ou simplesmente não acompanhe notícias, a menos que você tenha uma fonte muito boa. A minha fonte são os boletins Bom Dia Mercado. Se você escrever ali Bom Dia Mercado, você vai encontrar com certeza. Beleza? Bom, já comentei, né? Mais importante do que o que você escuta é o que você não escuta, para não cair em armadilhas. E aí, para encerrar esse papo nosso, eu gostaria de te convidar para a gente falar do nosso próximo vídeo, porque afinal de contas, ruído interfere no mercado, né? Principalmente quando tem alguma notícia, especulações, mas tem uma modalidade que consegue algumas vezes passar assim, alheia em relação a isso. Eu estou falando de scalping trade. Agora, cá entre nós, o scalp, ele é viável para quem opera day trade? Se você quiser saber a resposta, fica com a gente, porque segunda-feira à noite vai rolar esse vídeo para vocês. Maravilha? Até lá, um ótimo final de semana para você, um bom sabadão, né? Um ótimo domingo. Segunda, estamos firmes e fortes e juntos acompanhando esse mercado. Valeu? Forte abraço, turma, e até o próximo vídeo, hein? Vou falar de scalp. Falou!